tarde e seja bem-vindo a mais um semanário informativo que traz até si todas as informações do voleibol nacional e internacional. Passemos agora para os destaques desta semana. Os destaques vão para o jogo decisivo entre o Colégio Fanor e Benfica, para o Final Four da Taça de Portugal e ainda para a nova dupla de voleibol de praia. O pavilhão Colégio Ifanor recebeu o confronto entre as colegiais e águias. O Benfica perdeu por 3-1 e fica afastado da divisão elite. A última jornada da segunda fase da Liga Solverde.pt estava ao rubro com a disputa do terceiro e quarto lugar em aberto. E apesar do Ifanor já estar classificado em segundo lugar, lutou até o último minuto e venceu o Benfica por 3-1. O primeiro set começou com o Benfica a liderar. Entretanto, a Pantera Cor-de-Rosa Inês Pereira transcendeu-se e igualou o parcial para sua equipe aos 14. O jogo estava equilibrado, mas alguns erros das águias fizeram as anfitriãs dispararem no marcador e terem a primeira bola de set, que foi logo fechado por Eugênia Nozak aos 25-19. No segundo parcial, o Ifanor agarrou a liderança no terceiro ponto e não soltou mais, sendo um set sem história para o Benfica, que não pontuou a partir do 12º ponto. E mais uma vez, a olímpica argentina Nozak concluiu o segundo tempo para a equipe de Matosinhos por 25-12. O terceiro set, impróprio para cardíacos, se iniciou com as águias dispostas a mudar a história que estava a ser contada. Mas as anfitriãs não entregaram de bandeja e rasgaram as páginas do livro. O jogo se equilibrou e o marcador estava como um ponteiro de um relógio, de um lado para o outro, até o Benfica, com Garcês e Clemente, ter a primeira bola de set, que foi resolvida mais uma vez com Eugênia Nozak, mas desta vez com um erro, dando a vitória deste set às águias. Quarto parcial e apesar do empate até o 8º ponto, as pupilas de Mário Martins rapidamente abriram uma vantagem. E com a entrada da grande pontuadora Eugênia Nozak, o resultado não podia ser diferente. Com o jogo concluído no quarto set com um ponto da Argentina por 25-21. A bola a tocar, a fechar, a jogar na sua jogadora de segurança, Eugênia Novacic. Esta partida foi um jogo com muito bom nível. Tudo isto torna o jogo muito equilibrado e eu até acho que foi um jogo com muito bom nível. Portanto, a análise é um bocadinho esta. É um jogo, diria quase, do gato e do rato. Nós a tentar perceber estas alterações no Benfica, a tentar adaptar-nos, sem nunca perdermos o nosso ritmo competitivo. E isto é um bocadinho o que nós tínhamos previsto para esta fase da época, que nós felizmente conseguimos o apuramento há 2 jornadas atrás, e nós definimos que nestas 3 semanas, a partir desse jogo, tendo a meia-final da taça para a semana, obrigatoriamente teríamos que ter uma semana de descarga, de recuperação, de dar tempo a quem jogou menos para serem mais opção e depois disso voltar à procura do nosso ritmo competitivo, que coincidiu com esta semana, porque para a semana, sexta-feira, já estamos a jogar outra vez e nós queríamos reencontrar-nos. E isto para nós foi perfeito, para prepararmos a próxima semana num clima muito confiante para uma Final Four, que sabemos que vai ser de 25% de probabilidades para todas as equipas. Feita a avaliação geral por Mário Martins, treinador do Ifanor, Rui Moreira, treinador da capital, analisou cada set. Foi mais um jogo onde nós entramos bem, entramos no primeiro set à frente, com alguma vantagem e algum conforto no marcador, que não nos obrigava a jogar com essa ansiedade e poder levar de vencido ao primeiro set, e ali a meio do segundo set, novamente, porque isto já nos aconteceu várias vezes este ano, deixamos o adversário encostar, deixamos o adversário passar para a frente. O segundo set de Porto Volley claramente superior, terceiro set entramos bem, controlamos aquilo que fizemos no primeiro set, mas não deixamos o adversário encostar e passar para a frente, e depois novamente ali no quarto set, apesar de termos entrado mal, conseguimos encostar, salvo erro, aos 18 pontos e correr atrás de um prejuízo, e aos 18 pontos encostar o marcador e eventualmente numa rede boa, com a Alice na rede, com a Avery na rede, não fomos capazes de sair do side-out e transformamos um 18 igual num 23-18 e o set aí depois ficou muito difícil. E apesar do Benfica ter sido eliminado da competição, o assunto do momento foi outro, a Taça de Portugal, onde ambas as equipas irão participar. Sim, nós estamos muito prontos, porque eu acho que era o que eu dizia até aqui. A forma como nós pensamos estas 2 semanas e a que vem, acho que correram um bocadinho como nós queríamos. Recuperamos
fundamentalmente 2 jogadoras. Vamos tentar manter pelo menos uma delas, que tem sido uma situação delicada ao longo da época, muito intermitente. Portanto, nesse sentido, ter toda a gente disponível e este ritmo, que é o nosso ritmo, outra vez em campo, acho que sim, faz com que estejamos prontos, sabendo da dificuldade que vamos ter. E pronto, e é muito bom estar nesses momentos e é isso que nós queremos, portanto, prontos para esse desafio. Depois de tudo aquilo que eu lhe disse, como deve imaginar, nós não nos estamos a preparar ainda para a taça, como é óbvio. A preparação para o jogo de hoje também faz parte de uma preparação para a Taça de Portugal. Nós não tivemos a felicidade, como disse o Mário, de estarmos classificados ou até de estarmos fora de uma possível classificação há 3 semanas e com isso termos 2, 3 semanas para pensar na Taça de Portugal, 2 dias para preparar, menos um pouquinho que os outros, que são um pouquinho mais de perto, porque quinta-feira estamos de volta ao Norte para disputar a Taça, por isso vamos ter 2 dias para preparar a Taça, mas certamente não vai ser esse o argumento para não nos apresentarmos competitivamente a um bom nível para lutar por um troféu. Com 22 pontos marcados, Eugênia Nozek foi eleita a melhor jogadora em campo e nos contou como a equipa se encontra e, claro, comentou do assunto do momento. Se encontra muito bem porque estamos prontos a passar a uma fase de meias finais e estamos em um momento muito top do jogo, do nosso jogo. É incrível a dinâmica que conseguimos ter dentro do campo e acho que toda a gente pode perceber isso porque nada, a dinâmica é ótima e a química que estamos a ter entre nós é ótima e isso conta, isso te faz crescer ainda mais. Então, passar a meias finais com essa química, com esse feeling, é ótimo, não podia ser melhor. Olha, vamos por tudo, vamos a ganhar. Nosso objetivo é ganhar a taça, por isso primeiro temos que ganhar a um grande Sporting e depois ver o que acontece com o outro jogo, com a outra meia final e estar prontas para o que vem, mas passo a passo, primeiro Sporting e estamos prontíssimas. Depois do fim da segunda fase, se iniciam os playoffs de campeão. Mas antes, esse fim de semana, temos a disputa da Taça de Portugal, em Viana do Castelo, com a presença do Efanor, Sporting, Benfica e Vitória. Os restantes jogos da última jornada da Liga Solverde.pt ficaram decididos pela diferença máxima. Vitória, Sporting e Porto ganharam respectivamente o Fiães, Leixões e Braga. Com estes resultados, o topo da tabela sofreu uma reviravolta nos últimos minutos da Série A. O Sporting conseguiu garantir um lugar nos 4 primeiros, enquanto o Benfica desceu de 3º para 5º lugar. O Vitória subiu um posto, até ao lugar de bronze. Com estas classificações, a divisão elite será disputada entre o Porto e Sporting e Colégio e Fanor com Vitória. Lembramos que a divisão elite é jogada à melhor de 5 e as 2 equipas que ganharem defrontam-se depois, também à melhor de 5, para decidir o grande campeão. Já na Série A2 e contrariamente à Série A, a última jornada foi disputada até à negra. Clube K e Clube Sports da Madeira ganharam por 3-2 na casa dos Moris e Sporting de Espinho. Já o Castelo da Maia venceu por 3-1 o Vila Condense. Sendo assim, os 4 primeiros lugares da Série A2 pertencem por esta ordem ao Clube K, Ginásio Vila Condense, Castelo da Maia e Esmoriz. As 4 equipas vão agora disputar a Taça da Federação com os últimos 4 classificados da Série A, à melhor de 3. No entanto, Esmoriz, Clube Sport da Madeira e Sporting de Espinho já desceram para a 2ª Divisão. O Castelo da Maia vai disputar o play-off de acesso à 1ª Divisão com o 2º classificado da 2ª Divisão. Passamos agora para a Liga Unaseguros. O Sporting recebeu o Benfica na 14ª jornada e saiu vitorioso por 3-0. Para terminar em grande a Série A da Liga Unaseguros, o pavilhão João Rocha abriu as portas para o derby entre Leões e Águias. Apesar de faltar a 14ª jornada, os play-offs já estavam decididos. O Benfica começa em casa, frente à Académica de Espinho, já o Sporting recebe o Leixões. A saberem que o futuro lhes reserva, as equipas entraram em campo ao som da música e dos adeptos. O Sporting foi o primeiro a crescer no marcador. Cumprir sempre perfeitinho tudo aquilo que tem para fazer e a deixar que o marcador E continuou. Já André Bob estava imparável e fosse com blocos ou serviços diretos, tratou de aumentar a diferença entre as equipas. O Benfica ainda tentou algumas estratégias para reverter a situação. Time-outs, fazer substituições e desfazê-las. Mas nada feito. Nada conseguia surtir o efeito desejado pelo treinador Marcel Mattes. O desfecho era inadiável e aos 25-14 terminaram o primeiro set.
atípico, porque Depois do descanso e de alguns solavancos, o Benfica deu a resposta esperada ao Sporting e o set foi o mais disputado, pelo menos até aos 14 pontos. consegue errar e consegue servir ali. Pela Bob, deu início àquela que viria a ser uma vantagem, mas o que ditou a discrepância no marcador foi os erros consecutivos do Benfica, sobretudo no serviço. Sem surpresas e a refletir a prestação de cada equipa, o segundo parcial terminou aos 25-19. No terceiro set, os Leões começaram logo a criar perigo pelas mãos de Wagner Silva. As Águias ainda tentaram responder à altura. E se uma aproximação parecia possível, os erros no serviço deitaram os planos por terra. O marcador voltou a repetir o resultado, 25-19. O Benfica encerra a Série A2 com a primeira derrota, mas a contabilizar 16 vitórias e 45 pontos. O Sporting vem logo a seguir no lugar de prata, com 15 vitórias e uma derrota na negra frente ao Benfica na 7ª jornada e um total de 47 pontos. As duas equipas voltam-se a encontrar já no próximo fim de semana, mas desta vez a contar para a final da Taça de Portugal em Viana do Castelo. A última jornada da Liga Una Seguros ficou marcada pela vitória dos anfitriões. Leixões e Vitória triunfaram em casa, frente ao Viana e Castelo da Maia por 3-0. A Fonte Bastardo ganhou por 3-1 a Académica de Espinho. Passando para as classificações, a tabela não sofreu alterações e os 4 primeiros classificados são Benfica, Sporting, Leixões e Académica de Espinho. Posto isto, o primeiro play-off da Taça Elite é entre o Benfica e a Académica de Espinho e o segundo play-off entre o Sporting e Leixões. Igualmente, como acontece no feminino, é jogado ao melhor de 5 e os 2 vencedores disputam o terceiro play-off para decidir o campeão. Olhando agora para a Série A2, a 10ª jornada também ficou marcada pelo triunfo das equipas da casa. O CVO Oeiras venceu na negra por 15-13 o Sporting de Espinho. A Académica de São Mamede também ganhou o Esmoriz na negra, mas o marcador estendeu-se até aos 21-19. Por fim, o Ginásio Santo Tirso sai vitorioso por 3-1 frente à Ala de Gondomar. Os 4 primeiros lugares da Série A2 pertencem à Ala de Gondomar, Sporting de Espinho, Académica de São Mamede e Ginásio de Santo Tirso. As 4 equipas vão disputar agora a Taça da Federação com os 4 últimos da Série A à melhor de 3. No entanto, o Ginásio de Santo Tirso já desceu para a 2ª Divisão, juntamente com o Esmoriz e o CVO Oeiras. A Académica de São Mamede ainda tem um play-off com o segundo classificado da Série A2 para garantir um lugar na 1ª Divisão. A Final Four da prova Rainha é disputada este fim de semana no Centro Cultural de Viana do Castelo. A Taça de Portugal começa já na sexta-feira, com as meias finais femininas às 6 da tarde, temos Vitória e Benfica, e depois às 9 o jogo entre o Colégio Fanor e o Sporting. As duas equipas que ganharem jogam a final no sábado, às 9 da noite. Já no masculino, as meias finais começam no sábado, às 3 horas, entre o Sporting e Benfica, e depois às 6, entre a Fonte Bastardo e Leixões. A final masculina está marcada para domingo, às 5 horas. Os bilhetes para a Taça de Portugal estão disponíveis na sede da Federação Portuguesa de Voleibol e no Centro Cultural de Viana do Castelo. Quanto às conferências de imprensa, pode assistir em direto aqui na Volley TV. Na quinta, às 5 horas, a conferência de imprensa dos femininos e na sexta, às 4h30, a dos masculinos. Ambas decorrem no Salão Nobre da Câmara Municipal de Viana do Castelo e contam com a presença do Presidente da Câmara, um representante da Federação e o treinador e capitão de cada equipa. Os irmãos Sousa são a nova dupla de voleibol de praia. A Federação Portuguesa de Voleibol reforçou a modalidade com a jovem dupla na semana passada. Gonçalo e Tomás são a nova aposta forte para os Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. Em contagem decrescente para o Campeonato de Voleibol de Praia, as Areias podem contar com uma nova dupla masculina federada. E ninguém melhor para os representar que o Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol. Acabamos de formalizar um contrato com uma nova dupla de voleibol de praia, que são 2 irmãos, o Gonçalo e o Tomás, que aceitaram o desafio de trabalhar para se qualificarem para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.
Antes de avançarmos mais nos objetivos, os irmãos Sousa revelam como tudo começou. O ano passado termos feito o Campeonato Nacional de Voleibol de Praia em conjunto e mais afincadamente do que os 3 anos que passaram, falo por mim, e com outras duplas. Acho que passamos ali 2 meses a treinar no Centro de Alto Rendimento e notou-se a evolução etapa a etapa e daí o interesse também por parte da Federação de criar esta outra dupla. Já tinha um gostinho especial pela praia, porque tinha vindo a jogar nas camadas jovens pela seleção. Já fui a 2 europeus, tive a participação em vários UEVSAs e sempre tive um carinho especial pelo vôlei de praia, se calhar até mais do que pelo indoor. Aos poucos foi-se destacando. Sem dúvida que jogar com o meu irmão também era um sonho e tendo esta oportunidade com as condições que nos deram e vendo também um crescimento em bastante pouco tempo no Campeonato Nacional de Praia, despertou-nos um interesse enorme. Um caminho marcado pelo empenho e o futuro não é diferente. Gonçalo e Tomás garantem continuar a trabalhar. Estamos a trabalhar bem. Sem dúvida alguma, acho que temos condições reunidas para fazer esse trabalho e pouco a pouco, lá está, chegar ao tal nível onde os nossos amigos já estão e quem sabe ultrapassá-los, claro. Nesta primeira fase é muito treino, vamos às competições que possamos ir e dar o nosso melhor. Nesta fase o que importa é treinarmos bem, entendermos como dupla e dar o melhor de nós. Quanto à inspiração, essa não há dúvidas de quem se trata. Acabamos por ter um bocadinho como nossos ídolos, neste momento, os nossos parceiros de treino, se calhar 2 dos meus melhores amigos. É muito bom partilhar o campo com ele todos os dias e podê-los ver na televisão, como vemos às 2, 3 da manhã, e acompanhar e vivenciar as vitórias que eles têm. Eu, em termos de ídolos, acaba por ser praticamente a mesma coisa que o meu irmão. Obviamente, os nossos ídolos é o João Nuno e o Hugo. Nós vemos a qualidade deles diariamente e obviamente é um patamar onde nós queremos chegar. Objetivo traçado com a paixão pelo voleibol e a vontade de dar mais e melhor a comandar. E para cumprir as metas, Vicente Araújo enumera o que tem que estar em campo. Implica muito sacrifício da parte deles, implica muito empenho, implica muito trabalho e implica muita responsabilidade também. Porque a Federação vai fazer aposta forte neles e estamos convictos que, se eles cumprirem a parte deles, vão seguramente qualificarem-se para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E estamos a dar o pontapé de saída para essa qualificação. Os irmãos Sousa não escondem a vontade de marcar presença nos Jogos Olímpicos de Verão de 2028. Sabemos que vamos participar em várias etapas Future. Sabemos também que só depende de nós, temos que nos empenhar ao máximo. Acho que já o estamos a fazer desde o primeiro dia que entramos no Centro de Alto Rendimento em Cortegaça. Estamos a trabalhar com vista claramente nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Sabemos que é um objetivo onde estamos a sonhar muito alto, mas sabemos que é possível, até porque o Pedrosa e o Campos nunca pensaram estar no nível que estão e agora estão numa corrida à qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024. Acreditamos no nosso potencial, sabemos que temos valor e vamos dar o nosso melhor para mostrar o nosso voleibol. E para os mais curiosos, Gonçalo e Tomás contam como é trabalhar enquanto irmãos. Acaba por ser uma vantagem, mas também muitas vezes acaba por ser uma desvantagem no sentido em que um falha e o outro tem a tendência de ser mais agressivo, digamos assim, com o outro. Também temos a capacidade de perceber o tom de voz do irmão, o que é que ele quer dizer com aquelas palavras, mas sim, é um desafio enorme jogar com ele, porque sempre estamos dentro de uma família que toda a gente se dá bem. Companheirismo e voleibol é algo que faz parte do ADN dos irmãos Sousa, que começaram por seguir as pisadas dos pais, mas logo elevaram a paixão e esperam mostrá-la em 2028 nas areias dos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos da América. Até lá, garantem presença nas competições de voleibol de praia nacionais e internacionais. Os irmãos Sousa celebraram com uma semana de treinos em conjunto com a dupla Pedrosa e Campos e a seleção alemã no Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia. A dupla feminina também esteve em estágio este fim de semana com as italianas Giulia Rastelli e Ana Dalmaso no CARVP. Este é o segundo treino em campo das bicampeãs portuguesas deste ano.
O primeiro foi com a dupla número 1 da Escócia, Katie e Rachel, em fevereiro. Beatriz e Inês têm a próxima competição nos dias 10 e 12 de maio, na Croácia. A dupla irá disputar a Taça das Nações de Voleibol de Praia com a Croácia, Ucrânia, Escócia, Hungria e Bélgica. A Vôlei TV vai transmitir em direto as conferências de imprensa da Taça de Portugal. Na quinta, às 5 horas, a conferência de imprensa feminina e na sexta, às 4h30, a dos masculinos. Pode ainda assistir em direto as meias finais e final da prova rainha na Sport TV. E chegamos ao fim de mais um semanário informativo. Obrigado por ter estado desse lado. Fique bem, fique com a sua Vôlei TV.